E o programa de hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. O que de fato nós fazemos para ter uma vida melhor, longevidade, cuidar do coração? Para falar desse assunto tão importante, nós estamos aqui na Casa Blanca e vamos entrevistar Dr. Diego Romão, médico, cardiologista, recebeu o prêmio de médico mais lembrado de Santa Maria e que vai trazer um pouco da experiência que ele teve recentemente no Oriente Médio. Não saia daí! A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Então, o nosso programa hoje está muito especial. Estamos aqui na natureza da Casa Blanca e para falar sobre qualidade de vida, a gente tem o prazer de trazer o Dr. Diego Romão. Muito obrigada, é um prazer incrível te receber aqui e falarmos de um assunto que tu domina tanto, que é cuidado com a saúde. Muito obrigada, Dr. Diego. Prazer é meu, obrigado pelo convite e o assunto é sempre interessante, ou seja, qualidade de vida e longevidade. Nós vamos caminhando, vai seguindo a gente, porque o nosso programa agora está mais interativo, está mais dinâmico e a gente fala, né? Qualidade de vida envolve hábitos, né, doutor Diego? Hábitos. Nessa tua experiência agora, no Oriente Médio, né? Visitando o Japão, que é um país de primeiríssimo mundo, né? Dubai, o que nós podemos perceber de hábitos diferentes que os orientais têm para nos ensinar? Longevidade, né? A longevidade impressiona. Existe uma frase que é totalmente verdadeira, que você quando vai viajar ao Japão, você começa a viajar um ano antes, você chega ao Japão e você vê que tudo aquilo que você programou é muito melhor. Você chega numa terra que você tem mais de 30% da população de longevos, onde tem a população, o país mais populoso do mundo, e essas pessoas estão se locomovendo harmonicamente em todas as ruas, em todos os locais. Tu olha para os seus lados, para qualquer lado que você olha, você vê um japonês octogenário andando muitas vezes mais rápido do que você. E aí, como eu explico? Como essas pessoas conseguem fazer isso? Como eles conseguem chegar nessa faixa etária, octogenários, nonagenários, ativos, magros, não doentes, com a taxa de doença cardiovascular mais baixa do mundo. Mais baixa do mundo. Por quê? Porque você não tem infarto, tem menos infarto, tu tem 30% a menos de hipertensão arterial. Mas como que eu tenho isso? Quais são os hábitos que essas pessoas têm diariamente? Primeira coisa, a locomoção. Os japoneses, mesmo sendo um país pequeno, super populoso, eles andam muito, desde criança, desde jovem. Os primeiros anos de escola no Japão não é a alfabetização, é como você cuidar de si, de sua saúde e do respeito ao próximo. Ai, que interessante. Então, eles têm aulas básicas no início da vida de qualidade de vida, de como se cuidar e cuidar o próximo e cuidar do seu local. Ai, que incrível. Você não vê ninguém comendo na rua. Essa coisa do fast food não tem muito lá. Não tem, porque você vai comer em locais que são programados para você se alimentar. A alimentação é totalmente diferente. O japonês tem um hábito muito interessante que ele come até 80% de sua saciedade. Olha só. E isso é um hábito cultural milenar, fazendo com que seja um dos pilares de que você não vê pessoas obesas no Japão. Vamos explicar melhor, porque eu acho que isso é um item bem sutil, mas importante. Como que eu vou medir 80% da minha saciedade? Pela vontade. Eu tô com vontade ainda, mas eu vou dar uma seguradinha. Eu posso comer mais e eu já parei,
porque culturalmente eles foram ensinados a ser assim. Então eu não vou comer demasiadamente. Sim. Eu não vou comer na rua. Eu não vou parar para pegar mais uma comida. Eu vou fazer uma refeição num local, me sentir que eu estou quase saciado e vou voltar para a minha atividade. E isso tu constatou conversando com as pessoas, as pesquisas de lá, os institutos de IMC, enfim, baseado em quais fatores? Os fatores foram vários. Primeiro, eu tinha 2 guias que moram há mais de 30 anos no Japão. Esses guias, oriundos de japoneses, vieram ao Brasil, voltaram a viver no Japão. E baseado no que nós começamos a conversar previamente, eles nos apresentaram como que vive a população japonesa, e eles são japoneses. Tá? E aí, nesses quesitos, eles nos orientaram já no primeiro dia. Aqui a gente não pode comer na rua, a gente não atende o telefone no elevador, a gente não fala no elevador, a gente para tranquilamente para esperar o sinal abrir. Você vê uma rua mais movimentada e populosa do mundo e as pessoas passarem as avenidas sem se encostar uma na outra. Ninguém está tomando café, ninguém está falando no telefone, gritando. É um silêncio absurdo em meio a uma multidão de pessoas. Ai, que incrível. As imagens que a gente vê na internet, enfim, são todas verdadeiras. É um silêncio. E isso é cultural. As crianças crescem sendo assim. E chegam numa longevidade absurda com costumes culturais que são milenares do povo japonês. E eu quero que tu fale então um pouquinho mais sobre essa questão dos hábitos alimentares. Então, no sentido, quando a saciedade, eles não comem até se saciar, ok. Mas quais são os alimentos que eles escolhem? Eles usam uma alimentação mais vegetariana? O que de fato influencia nessas escolhas? Pela localização geográfica deles, né, a carne de peixe em todas as refeições. Junto com isso, você tem raízes leguminosas, que é a base da alimentação do povo japonês. Então você tem muita leguminosa, raízes, e eles comem muito essas raízes em conservas feitas das coisas naturais deles mesmos. Tipo, como a gente tem o hábito de fazer uma conserva de alguma coisa aqui, eles vão fazer conserva de todos os tipos de raízes, mas de uma uva japonesa, de um limão, de um extrato de um limão japonês. Então eles fazem isso e comem essas coisas junto com o peixe, e essa é a base da refeição deles. Você não tem uma comida salgada, você não tem uma alimentação como um fast food que você tem aqui, rico em carboidrato. Você não tem. Tu tem uma dieta baseada numa alta carga de proteína, com riqueza em ômega 3 e em proteínas que vêm de tubérculos, raízes. A conserva não é enriquecida de sal, ela é em produtos que é da natureza japonesa. Então, eles não têm certas coisas que nós temos aqui. Por exemplo, mandioca, batata doce, não tem lá. Feijão, não tem. Então, a cultura deles é baseada nesses 2 grupos alimentares, onde você reduz grande parte dos carboidratos. Apesar de que eles produzem muito arroz, né? Eles comem muito arroz, E né? por que nós vamos entrar no paradoxo, né? O japonês come muito arroz, muitas raízes, muita carne de peixe. Por que ele não é obeso? Porque o único carboidrato dele é o arroz, e o japonês é aquela pessoa que não para nem um minuto, ele anda o dia todo. O japonês tem a filosofia de nunca parar de trabalhar até a morte. Meu Deus! E eles, mesmo octogenários, estão ativos trabalhando. Eles não têm férias, eles não têm o hábito de tirar férias ou de parar de trabalhar. Eles são calmos, são serenos,
educados, não comem na rua, não tem lixo na rua. Tu pode sair de meia na rua que a tua meia não vai ficar suja. Você não tem lixeira nas ruas. Se você saiu com alguma coisa, você já sabe que lá você vai levar na tua sacola um espaço para colocar o seu próprio lixo. E tem locais programados para você colocar o lixo dentro dos espaços japoneses. E, doutor Diego, eu acho que é um assunto bem importante para as pessoas que estão nos assistindo, né, do ponto de vista cardiológico. Nós sabemos que hábitos de vida, né, caminhar, exercitar-se, alimentação, mas nós sabemos também que o sistema emocional, né, a maneira como nós nos estressamos na vida, a maneira como nós conduzimos a vida, influencia também diretamente, né, numa cardiologia boa, uma pessoa ter uma vida boa, uma longevidade boa. Como tu percebe isso lá? Eles são estressados como brasileiro ou eles mantêm aquela tranquilidade e isso também afeta na questão cardiológica? A primeira resposta que eu posso te dizer é que você vê uma multidão de pessoas e tu vê um silêncio. Então, isso já responde que tu vê a nível populacional que esse silêncio reproduz menos estresse. Menos estresse é menos doença cardiovascular. Então, o silêncio que você vê numa multidão de pessoas estando junto, ao mesmo tempo, numa mesma avenida, numa mesma loja, numa loja gigante, como você vê de eletrônicos, lojas de departamentos, você vê que é um silêncio e uma organização fantástica. Ou seja, nitidamente a resposta de que toda a população japonesa tem menos estresse é verdadeiro. Ao mesmo tempo, você não vê agitação noturna e tu vê um formigueiro humano harmônico durante o dia, em todos os locais. E uma educação que eu jamais vi na vida. Uma educação tranquila, calma, respeitosa. Algo que eu não vi. E isso te passa uma paz total. E vê que o Ocidente vive o oposto, um estresse, uma insônia, uma noite agitada e um dia estressado. Eles vivem o oposto disso. E a questão da ansiedade, porque nós sabemos que o japonês é extremamente exigente. E sabemos também que o índice de suicídio, muitas vezes em jovens lá, é muito alto em virtude da autocobrança, né? A cobrança em provas, em vestibulares, no caso, como se fosse um vestibular, nos ingressos das melhores universidades, a questão de colocação nas empresas. Como que, eu não sei se tu chegou a ter acesso, como que funciona essa questão da ansiedade e da autocobrança que eles têm? É muito interessante porque, na verdade, como eles vão trabalhar e têm o objetivo de trabalhar e servir por toda a vida, por princípios culturais, depois nós podemos falar da religiosidade que eles têm. O que acontece no que você me questiona sobre estresse, sobre a condução da vida do povo japonês? Quando eles entram para fazer a alfabetização básica, primeiro eles vão aprender a conviver, se respeitar, o ambiente ser calmo, ser familiar. Não é para aprender a escrever, para aprender isso, não é para fazer uma prova, é para você aprender a viver a vida, a saber que você vai passar por ela, depois dela. Todo ano você vai renovar o seu próximo ano até chegar um dia que você vai passar para um outro plano. Então, essa autocobrança falada mundo afora, a gente, quando está lá e conversa com as pessoas, você não vê, porque culturalmente para eles é normal. Outro ponto, como que as pessoas vão ser ingressadas na profissão de arquiteto, médico, engenheiro? Como que acontece isso? Após essa alfabetização básica, o professor que te acompanha, ele, com algumas características que você desenvolve, eles te apontam o caminho que você mais tem habilidade, dando para você a melhor oportunidade de exercer o teu dom, o teu diferencial,
seja o melhor músico, pianista, seja o médico, seja o engenheiro. Após eles serem direcionados, eles vão ao ingresso ao ensino superior. Feito o ensino superior, vai ser a formação. Tu te formou, tu tem tua profissão e tu vai entrar no mercado de trabalho. Mas tu entra no mercado de trabalho e você tem um suporte que por um tempo vai te vigiar e vai te libertar total quando você estiver apto a ser e fazer e entregar o que a tua profissão, o que a tua formação te deu. Ou seja, você não sai e vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Eu tenho alguém que ainda me guia e me libera após eu estar totalmente pronto. Esse é o sistema de formação japonês. Muitas pessoas no Japão fazem cursos técnicos e esses cursos técnicos são a base da tecnologia que eles veem, que eles trazem, que eles ajustam e que eles proliferam para o mundo todo. Então, o início no mercado de trabalho de muitas pessoas japonesas é após o curso técnico, mas também monitorado por alguém. Que fantástico. E a gente tem que falar um pouquinho também de Dubai, né? Que é um outro país com uma cultura também já bem diferente, já é um país muçulmano, onde a religião é muito forte, né? A gente não falou da religião do Japão porque ela mistura um pouco, né? O budismo, o shintoísmo, né? E tem alguns cristãos também, mas assim, eles têm práticas milenares, né? Muito forte lá. E os Emirados Árabes, no caso, Dubai, já tem uma predominância, né? Que eles são os islâmicos, então a religião é muito forte lá. E também eu não vi nenhum muçulmano gordo, então eles também não devem ter, eles devem ter hábitos saudáveis na alimentação. Tu chegou a fazer esse comparativo? 3 comparativos. Vou começar pelo comparativo do Japão. O Japão tem um sistema de que eles adotam desde cedo o Ningen-doki. O que é isso? Isso é um sistema de prevenção, check-up que acontece desde que você é jovem. Você começa a fazer check-up para que você não desenvolva a doença. Ou se você descobrir a doença, você vai descobrir a doença e vai ser curado com mais chance do que quando você fica doente. E isso acontece desde quando eles são adolescentes. Chegando em Dubai, você vai ver que em Dubai tu tem 80 a 90% de população que não é muçulmana. Dubai é uma cidade onde mora pessoas de todo mundo. Quem cortou meu cabelo em Dubai foi um sérvio. Quem serve a comida num restaurante veio do Egito, veio do Paraguai, veio de vários locais. Então, é um centro multicultural. No entanto, nós temos em Dubai o oposto do Japão. Nós temos um grande consumo de gordura. Aí entra o carboidrato e a gordura. A população de Dubai tem mais peso, a população muçulmana não tem os mesmos hábitos, mas a população muçulmana que tem lá são apenas menos de 10, 15% de todo o território de Dubai. Olha só. Dubai é um local que foi feito para atrair pessoas de todo o mundo com atrativos. Atrativos para você levar sua empresa para lá, atrativo que você não vai pagar imposto, atrativo de que você vai prestar serviço dentro das regras religiosas, as regras as quais eles determinam. E você se adapta às regras para viver na cidade. Uma cidade que tem violência zero, que tem roubo zero, que tem homicídio zero, mas o problema de Dubai de saúde é a dieta, a hipertensão. No entanto, eles adotaram um sistema diferente do Japão, mas é um sistema de automonitorização, ou seja, quem mora em Dubai está com um relógio que mede a frequência cardíaca, que mede o sono, que mede a pressão arterial, a quantidade de oxigênio máximo, o VO2 máximo, ou seja, eles são automonitorados. O tempo todo eles se monitoram e chegam às clínicas, e as clínicas de Dubai são super especializadas. Como tu tem uma taxa de infarto muito grande, porque é uma população muito diferente que chega
Você tem hospitais que têm um tratamento de infarto muito, muito rápido e eles são tratados e recuperados disso aí. Então o sistema de saúde funciona e funciona muito bem, porque as pessoas são muito mais doentes nesse mundo de Dubai e Abu Dhabi. Tanto é que clínicas famosas colocaram seus centros nessas duas grandes cidades e profissionais altamente qualificáveis estão lá. O paciente chega na consulta em Dubai e ele chega com tudo pronto para você, cardiologista, ler tudo aquilo e ver o que você vai fazer com todos os dados que eu já te trouxe. Olha só. Eu não vou muitas vezes pedir o exame ou pedir isso. Eles trazem um relatório de meses sobre sua saúde e o que eu vou fazer a partir desse momento. Ou seja, tu mais vai julgar dados e interpretar conforme aquela pessoa do que pedir exames para a pessoa. Que interessante, que experiência incrível. E o que a gente pode trazer isso de aprendizado pra gente? O que tu pode dizer hoje? Tu vai dizer assim pro teu paciente: olha, eu acho que tu precisa importar algumas informações e dizer assim, hoje a gente pode aproveitar esse conhecimento, né, milenar, são países muito mais velhos que a gente. O que a gente pode importar no ponto de vista prático e o que é aplicável pra gente aqui no Brasil? Check-up, ir antes ao cardiologista, começar aos 20 anos, saber seu colesterol, ver se eu estou acima do peso, aferir a pressão adequadamente e não chegar a aferir a pressão de maneira rápida, estressado. Não é essa a maneira correta? Se prevenir antes. Fazer os exames adequados. Em Dubai as pessoas chegam com dosagem de lipoproteína A e o médico ainda não pediu, porque ele sabe que uma vez na vida pelo menos deve ser pedido. É comum em Dubai os médicos terem o seu check-up conforme o risco. Você vai fazer angiotomografia de coronárias com score de cálcio, que é o exame de mais alto grau para predizer um evento cardíaco nos dias de hoje. Então a prevenção é a chave de tudo isso. Tirar o estresse da vida, fazer as coisas corretas. Eu tenho que ir toda hora no médico? Não, mas uma vez por ano ou a cada 2 anos eu preciso ir, principalmente se foi detectado alguma coisa em mim e principalmente se a minha família teve um problema de câncer cardíaco, principalmente. O problema cardíaco ele é grande parte das vezes genético. E no Ocidente, além de ser genético, o meio tem piorado e aumentado as taxas de hipertensão, de infarto, de arritmia, de AVC, que é o que a gente vive. Até 2019, nós tínhamos uma curva de mortalidade levemente descendente cardiovascular no mundo. Após 2019 e antes do Covid, nós estamos tendo um aumento significativo das doenças cardiovasculares, principalmente no Ocidente, às custas da epidemia de obesidade. Que aconteceu Covid, pós-Covid, já vinha, mas teve esse aumento e hoje nós chegamos com uma taxa de 53% de pessoas obesas no nosso Brasil e no Ocidente. Que vergonha! Essa questão da obesidade, assim, o programa tá incrível, tá maravilhoso e a gente vai ter que falar mais vezes com mais assuntos específicos, mas pra gente chegar ao nosso final aqui, quando nós falamos em obesidade, nós falamos de alimentação. E a questão do consumo de álcool, porque em Dubai eles não permitem o consumo de álcool, né? Os muçulmanos de modo geral não pode beber na rua, não pode beber em muitos dos lugares, nem é oferecido. Mas do ponto de vista de calorias e o consumo de álcool lá, isso também acaba influenciando nessa qualidade de vida, porque eles também, eu acho que consequentemente eles bebem muito menos álcool do que o Ocidente, né? Curioso, né? O Japão, saquê. Tu tem o saquê com álcool e sem álcool. Uhum. Todos bebem, mas é uma quantia pequena. O impacto calórico, que é uma quantia pequena e eles gastam a caloria porque se locomovem muito, vai ter um impacto praticamente zero na vida deles. E eles não tomam cerveja, eles não tomam destilados, vodka, uísque. Tudo que eu vi foi muito pouco. Uhum. O que eu vi mesmo foi a cultura do saquê,
que é muito forte, em todos os locais tem para vender, para comprar, em restaurantes, em ambientes pequenos de alimentação, às vezes tradicional, mas ambientes. Tem um bairro que é um bairro muito populoso, que é cheio de restaurantes pequenos com um saborzinho diferente da comida japonesa. Ali tu tem cerveja, tu tem uísque, mas tu tem o saquê, eles preferem o saquê. Quem tá lá, o turista e tal, prefere sua cerveja, seu espumante, mas o impacto na vida deles do álcool em calorias é menor. Enquanto que o povo que mora em Dubai, ele levou a cultura de todos os países, ou seja, é multicultural. Então há um aumento muito maior do consumo de destilados, principalmente. Aí tu vai encontrar uísque e vodka tomando conta dos grandes hotéis e grandes reuniões que acontecem nos centros de Dubai. Embora é proibido o consumo de álcool na rua, mas dentro de restaurantes, resorts, hotéis, há um consumo significativo e você vê pessoas de todo mundo lá, e o que menos você vê é pessoas consumindo álcool. E o álcool, né, tanto lá ou no Brasil, enfim, ele também é um fator importante na dieta calórica, não é? Totalmente, porque se você pegar a cerveja, ela é totalmente calórica. Se você pegar o uísque, ele é muito mais calórico. Se você pegar a vodka, ela é bem mais calórica. Então, nós temos que ver o que vamos beber e a quantidade de caloria. Um copo de cerveja é como um cacetinho, então eu vou tomar um copo de cerveja e comer um X. E eu sou sedentário. E vou fazer isso 3 vezes por semana. E eu comecei a fazer isso quando estou no colégio, na faculdade. Aos 40 eu vou infartar. Então essa é a analogia que tu consegue fazer. Isso é muito sério, é muito sério. São hábitos inofensivos. Eu joguei futebol e daí eu fui tomar cerveja e aproveitamos para comer um X, né? E aí isso se torna um hábito. 2, 3 vezes por semana. Ao longo do tempo, porque a gente não ganha uma doença cardíaca do dia para a noite. É um hábito que se desenvolveu, se uniu várias coisas que não são boas para o teu organismo e te levam às doenças, chegando a 53% das pessoas com obesidade. E que é uma gordura que a pessoa enxerga externamente, mas é uma gordura que está nas artérias, está ali dentro do corpo da pessoa, né? Uma gordura abdominal, é uma gordura que vai entupir veias, artérias e tudo mais. Isso que as pessoas não se dão conta. Acho que é só estética, né? É só estética, né? É a gordura visceral. A gordura visceral, a gordura que sai do local onde ela deveria estar e entra em outros órgãos, ela deforma o órgão. Então ela deforma o músculo, o fígado, o intestino, o coração, o rim, a memória, a respiração. E essa pessoa está totalmente doente. Então você tem uma inflamação crônica, pronta para te dar um problema. Principal causa que você vê hoje de câncer de mama é muitas vezes a pessoa ter obesidade visceral. E a última pergunta que eu te faço, porque eu estou com muitas perguntas curiosas aqui, é: a pessoa que tinha uma obesidade, eu não digo obesidade mórbida, mas que tinha uma obesidade importante e emagreceu, né? Emagreceu por bariátrica, por Ozempic, por outras medicações, enfim, emagreceu. Esta gordura que ela tinha visceral, essa gordura que ela tinha nas artérias, ela emagrece também? Ela consegue eliminar essa gordura interna também? Grande parte da gordura visceral vai sair de dentro dos órgãos. Vamos lá. O que nós temos hoje? A obesidade é uma doença crônica. Ela deve ser tratada como hipertensão. Se eu tenho obesidade, ela veio da minha genética e dos fatores os quais nós temos hábitos ocidentais. Unindo essas duas coisas, tu tem uma doença. Essa doença tem tratamento. O tratamento é efetivo. Ele vai diminuir a gordura visceral, vai diminuir a doença articular, vai ter menos
de 20% de chance de infartar ou ter um AVC. Mas essas veias que estão entupidas por gordura? As veias que são entupidas por gordura, você vai detectar num check-up precoce. Mas quando a pessoa emagrece, sai essa gordura? Você reduz a gordura. Então, você tem que mapear essa pessoa para ver o quanto de gordura ela tem nas artérias. Isso é feito através de um score de cálcio, da tomografia, da angiotomografia de artérias coronárias. Essa gordura é reversível. É reversível. Ai, que notícia boa. Como que ela é reversível? Eu não posso dizer que a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy ou a tirzepatida, o Mounjaro, reduz essa gordura internamente. Mas eu posso te dizer que a estatina que nós temos no mercado, junto com outros medicamentos redutores da gordura, são capazes de reduzir o tamanho das placas já estabelecidas dentro do coração ou dentro das artérias cerebrais ou das artérias periféricas. A gente acredita que os medicamentos anti-obesidade também reduzem essas placas que foram formadas quando você era obeso. Porque você desenvolveu a doença, tirou a obesidade e ficou a carga de colesterol, de placa nas tuas artérias. O que reduz placa nas artérias? Estatina, de alta potência, atividade física, mais de 150 minutos por semana. Isso reduz, é a dupla aprovada, e eu acredito, e a tendência da evidência vem a nos mostrar que a semaglutida e a tirzepatida reduzem o tamanho das placas também. Aguardo os novos eventos, os novos estudos que vão ser abertos nesse próximo ano, a começar em New Orleans, com o Congresso Americano agora no mês de final de março e início de abril. Nós devemos ter alguma coisa já nesse sentido. Por quê? Porque nós já provamos que, usando esses medicamentos, nós reduzimos os mediadores inflamatórios, que são os primeiros a se elevar quando você tem placas dentro do teu coração ou dentro do teu organismo. Gente, o programa tá fantástico, mas ele chegou ao fim. Doutor Diego, amei a nossa conversa. Não, tá ótimo. Achei fantástico, muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas vão amar esse programa, que a gente vai começar em 2026. Maravilhoso, e atento a esses cuidados com a nossa vida. Mais check-up, mais saudável, menos estresse, menos carboidrato e uma vida mais ativa. Ah, maravilha. Muito obrigada. A ANS reconhece que somos um dos melhores planos de saúde de todo o Brasil. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.